Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Daremos continuidade hoje, irmãos, nos capítulos 35, 36 e finalizando no capítulo 37, de acordo com o cronograma de leitura. Amém? Prosseguimos, irmãos, no capítulo 35, a partir do versos 1 ao 8. Eliú, irmãos, reprova Jó por justificar-se a si mesmo mais do que a Deus, e dirige a sua atenção aos céus. Eles estão muito acima de nós, e Deus muito acima deles. Quão fora de alcance ele está, seja de nós ou de nossos serviços. Não temos razão para nos queixar, se não temos o que esperarmos. É melhor que sejamos agradecidos, irmãos, por termos algo melhor do que aquilo que merecemos. Dos versos 9 a 13. Jó se queixou de que Deus não considerava os gritos dos oprimidos contra os seus opressores. Não havia como conciliar isto com a justiça de Deus e seu governo. Eliú, então, resolve a questão. Os homens não advertem nem agradecem as misericórdias que desfrutam em suas aflições ou sobre elas. Portanto, não podem esperar que Deus os livre da aflição. Ele dá canções na noite, quando o nosso estado é triste e melancólico. Há na providência e nas promessas de Deus o que basta para nos sustentar e capacitar, e até para nos regozijarmos durante e por meio de uma tribulação. Quando nos concentramos somente em nossas aflições e nos descuidamos das consolações de Deus preparadas para nós, é justo que Deus rejeite as nossas orações. Nem sequer as coisas que matam o corpo são capazes de ferir a alma. Se clamamos a Deus e pedimos que nos tire uma aflição e esta não é tirada, é porque não estamos suficientemente humilhados, e não porque a mão do Senhor tenha se encurtado ou que o seu ouvido tenha se agravado. Dos versos 14 a 26, como na prosperidade, irmãos, estamos prontos a pensar que a nossa montanha nunca será rebaixada. Assim, na adversidade, estamos prontos a julgar que o nosso vale nunca será aterrado. Concluir que amanhã será como hoje é tão absurdo, irmãos, como pensar que o clima, bom ou mau, será sempre assim. Quando Jó olhou para Deus, não tinha razão para falar daquela maneira. Há um dia de juízo, irmãos, no qual tudo que parece equivocado será achado bom, e tudo que parece tenebroso e torcido será aclarado e endireitado. Se existir ira divina em nosso dia a dia, isso se deve ao fato de discutirmos com Deus, ter medo e desconfiar da providência dele. Este foi o caso de Jó. Eliú, irmãos, foi dirigido por Deus a levar Jó a humilhar-se a respeito de algumas coisas nas quais ele abrira a sua boca em vão, e sobre as quais ele multiplicará as palavras sem conhecimento. Que sejamos admoestados em nossas aflições, não tanto para manifestar a grandeza de nosso sofrimento, mas a da misericórdia de Deus. No capítulo 36, amados irmãos, entre os versos de 1 a 4, Eliú sustentou que a aflição foi enviada para provar a Jó, e que se prolongava por ele ainda não estar completamente humilhado sobre ela. Procura atribuir a retidão ao seu Criador, para aclarar a verdade de que Deus
é justo em seus caminhos. Este conhecimento devia ser aprendido, irmãos, por intermédio da palavra e do Espírito Santo, porque estamos naturalmente afastados dele. O discurso de Eliú é adequado à disputa de Jó e seus amigos. Ele lhe mostra a verdadeira razão das provas com as quais fora castigado. Ensina-lhe que Deus agira com misericórdia para com ele e nos mostra o benefício que receberia. Corrige o erro de seus amigos e demonstra que as calamidades de Jó foram para o seu bem. Dos versos 5 a 14 do capítulo 36, Eliú, irmãos, mostra que Deus age como um rei justo. Sempre está disposto a defender os que são feridos. Se os nossos olhos estivessem sempre dirigidos para Deus em nosso dever, os seus olhos estariam sempre sobre nós com misericórdia. E quando estivéssemos mais necessitados, ele não nos ignoraria. Quando Deus, irmãos, permite que sejamos afligidos, quer também nos revelar pecados passados e trazê-los à nossa memória. Ele dispõe também os nossos corações para que sejam ensinados. A aflição faz com que as pessoas se disponham a aprender por meio da graça de Deus, que opera com ela e por ela. Além do mais, nos dissuade de pecar no futuro. Não terá algo mais a ver com o pecado, é um mandamento. Dos versos 15 a 23, Eliú, irmãos, mostra que Jó causou a continuidade de seu próprio transtorno. Adverte-lhe a não persistir em sua porfia. Até os homens bons devem ser retidos em seu dever pelo temor à ira de Deus. Os mais sábios e os melhores têm em si o suficiente para merecer o seu golpe. Jó não deve continuar em sua injusta discussão com Deus e sua providência. Nunca devemos nos atrever, irmãos, a pensar bem sobre o pecado. Não devemos satisfazê-lo, nem nos permitirmos pecar. Eliú pensa que Jó precisava desta advertência por ter preferido gratificar o seu orgulho e humor ao contender com Deus, mais do que mortificá-los, a fim de se submeter e aceitar o seu castigo. É absurdo pensarmos em ensinar a quem é a própria fonte de luz, verdade, conhecimento e ilustração. Ele ensina através da Bíblia, que é o melhor dos livros. Ensina através do seu Filho, que é o melhor mestre. É justo em todos os seus procedimentos. Jó, capítulo 36, versos 26. Um tema na literatura poética da Bíblia, irmãos, é que Deus é incompreensível. Não podemos conhecê-lo completamente. Podemos ter algum conhecimento sobre ele, pois a Bíblia é cheia de detalhes sobre quem é Deus. Como podemos conhecê-lo e como podemos ter com ele um relacionamento eterno? Não obstante, irmãos, nunca podemos conhecer o suficiente para saber todas as questões da vida. E aqui nós temos uma referência em Eclesiastes, capítulo 3, versos 11. Predizer, irmãos, o nosso futuro ou manipular Deus para os nossos fins. A vida sempre cria mais perguntas do que as nossas respostas. E precisamos constantemente buscar a Deus para novas percepções dos dilemas da vida e desta vida também. Eliú, então, irmãos, propõe a tornar Jó um homem repleto de pensamentos elevados sobre Deus e, assim, persuadi-lo a submeter-se de boa vontade à sua providência.
O homem, irmãos, pode ver as obras de Deus e é capaz de discernir suas mãos nelas, coisa que os animais não podem fazer. Portanto, ele deve dar a glória ao Senhor, dar glória a Ele. Enquanto o que comete iniquidade deve tremer, o cristão precisa regozijar-se. Amém? As crianças, irmãos, devem ouvir com prazer a voz de seu pai, ainda que ele fale sobre o terror aos seus inimigos. Não há luz, mas pode ser que haja uma nuvem interceptando-a. A luz do favor de Deus, de seu bendito rosto, pode ter muitas nuvens. As nuvens de nossos pecados fazem com que o Senhor esconda de nós o seu rosto e impeça que a luz de sua bondade brilhe sobre as nossas almas. Encerrando o capítulo 37. Encerrada a fala de Eliú, de forma bem sábia, mostrando para Jó nossa pequenez e insignificância em querer entender as coisas de Deus, será o próprio Senhor agora a entrar no discurso, mas este somente se referirá a Jó. Eliú, o mais jovem deles, pode ensinar como prometera no início de seus discursos um pouco de sabedoria para Jó e os seus amigos. Vamos iniciar agora, irmãos, o capítulo 37, a partir do verso 2. Amém? Nada se compara a Deus, seu poder e presença são impressionantes. E quando ele fala, irmãos, devemos ouvir. Costumamos presumir que estamos falando em nome de Deus, assim como os amigos de Jó, colocando palavras em sua boca, fazendo suposições ou interpretando seu silêncio, dando a entender que ele está ausente ou não está preocupado. Mas Deus se importa, ele está no controle e ele falará. Esteja pronto a ouvir a mensagem do Senhor, o que está na Bíblia, em sua vida, através do Espírito Santo e através das circunstâncias e também dos relacionamentos. Dos versos 21 a 24 do capítulo 37. Eliú conclui o seu discurso com a tremenda verdade de que a fé em Deus é muito mais importante que o desejo que Jó tinha de uma explicação para o seu sofrimento. Ele chegou bem perto de ajudar Jó, porém tomou o caminho errado, de forma significativa. É aqui que o próprio Deus interrompe a discussão para extrair as conclusões corretas desta importante verdade. A partir do versos 23, Eliú, irmãos, salientou a sabedoria de Deus sobre toda a natureza com um lembrete de sua soberania sobre a nossa vida. Deus está no controle. Ele dirige, preserva e mantém sua ordem criada. Embora não possamos ver, Deus está governando de forma divina também os casos morais e políticos do povo. Ao passarmos, irmãos, algum tempo observando a majestade e as complicadas partes da criação de Deus, podemos nos lembrar de seu poder em cada aspecto da vida. Finalizando, irmãos, o capítulo 37, Eliú discorre sobre as obras de Deus, como são maravilhosas, e não as compreendemos por causa de sua grandeza e majestade. Ele continua e afirma que Deus falará no tempo certo. Ele se fará ouvir e a sua mensagem será compreensível. De fato, irmãos, o nosso Deus é bom e se importa que o compreendamos e sejamos capazes de ouvir a sua voz. Não podemos desistir e achar que o Senhor não se importa conosco. Não se importa também em falar conosco. Ouço muitos cristãos, irmãos, dizendo que estão há anos esperando uma resposta de Deus e que não a ouvem nada, não recebem nenhuma direção.
Contudo, o tom que elas utilizam é melancólico e muitas das vezes pessimista. A nossa atitude diante da vontade do Senhor deve ser alegre, satisfeita e submissa também, irmãos. Eu sei que é muito mais fácil falar do que viver, mas ao longo da vida que possamos ter passado por várias situações que não gostaríamos de viver, porém nos tornaram fortes e mais próximos de Deus. No começo, irmãos, reclamávamos, ficávamos chateados com o Senhor e muitas das vezes até questionávamos Deus. Até que um dia, irmãos, possamos orar ao Senhor, ouvir a sua voz e o seu Espírito e compreender o motivo das provações. Nos dias atuais, irmãos, quando as tribulações elas são severas, somos tentados a desanimar. Temos que procurar ser o mais sincero possível para que o nosso sentimento seja rapidamente restaurado. Mas, de maneira geral, irmãos, a experiência nos faz enxergar a provação como aperfeiçoamento. Sentimos, irmão, que quando Deus nos aprova, Ele quer que nos levar para um próximo nível. Amém? E com isso, irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jó, capítulos 35, 36 e capítulos 37. Amém? Fiquem com Deus, que os irmãos tenham aí uma excelente leitura, meditação nas Sagradas Escrituras e que possamos, irmãos, amanhã nos reencontrarmos para dar continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso que é o livro de Jó. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até amanhã.